Oi gente, eu sou Rosélia Rocha e esse é o canal Costura e Bordado Terapia. No nosso vídeo de hoje, a gente vai fazer esse estojo escolar que tem um elástico que prende no caderno. Você pode também prender na capa do notebook, do laptop. Ele é bem útil, cabe bastante coisa e é muito fácil de fazer. E se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, deixe o seu like e aproveite o vasto conteúdo de costura criativa e bordado que você pode aproveitar aqui no canal. Para começar, eu cortei um pedaço de manta R1 e um pedaço do tecido principal, medindo 22 centímetros por 30. Usando o meu ferro de passar, eu vou colar o meu tecido, o lado do avesso do tecido, no lado onde tem cola na minha R1. Depois de colar, eu vou fazer um quilting nesse tecido, nessa base da minha nécessaire. Você pode fazer um tipo matê lacê, que é apenas costura reta, você pode quiltar com um caminho de bêbado, use a sua criatividade. Eu fiz um quilting, caminho de bêbado, usando régua. O importante é que tenha algumas costuras que unam a manta com o tecido principal. Depois do quilt, a gente vai começar a montagem da nossa nécessaire, ou estojo. A gente vai precisar de um outro tecido nas mesmas medidas que será o forro. Então, 22 por 30, o nosso forro, e a gente vai colocar lado direito do tecido principal com a manta para cima, lado direito do zíper voltado para baixo, lado direito do forro voltado para baixo. A gente vai fazer um sanduíche e a gente vai para a máquina prender o zíper no tecido. Você pode prendê-los com alfinetes, com prendedor para patchwork, alguma coisa que te ajude para que não fique escorregando durante a costura. Na hora de costurar, um calcador próprio para zíper pode ser muito útil, principalmente para quem está bem no início da costura, para quem está aprendendo agora. Depois de prender um lado do zíper, a gente vai prender o outro lado, dobrando o nosso tecido ao meio. O zíper tem aproximadamente 25 centímetros. Eu deixei um pouquinho maior, já que a nossa nécessaire media 22. Nessa lateral, eu coloquei o zíper de 25, para depois eu refilar e cortar a sobra. Vou fazer a mesma coisa, dobrei a nécessaire, encostando o lado direito do zíper no lado direito do meu tecido principal com a manta, e por cima dele eu vou colocar o lado direito do forro. Eu gosto de acertar o zíper com o tecido principal, deixar bem retinho, e depois eu vou tirando as presilhinhas, coloco o forro e coloco a presilinha de novo, ou o alfinete. Vou passar agora a outra costura, prendendo o outro lado do zíper. Com o zíper costurado na minha peça, eu vou desvirar ou até mesmo abrir o zíper, já que a gente ainda não colocou o cursor, porque a gente vai ter que de qualquer forma abrir para passar um pesponto, para ficar bem preso a parte do avesso do nosso forro, a parte da margem, para não ficar atrapalhando na hora que você for abrir esse zíper. Então eu vou abrir agora, eu vou passar, deixar ele bem certinho, e depois eu vou passar um pesponto, uma costurinha reta em cima do tecido principal, para dar um acabamento nesse zíper. Vou fazer a mesma coisa nos dois lados da minha peça.
Em cada lado do zíper, eu vou passar essa costura para dar um acabamento. A parte do zíper está pronta. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança prendendo o elástico. Eu vou usar 30 centímetros de elástico. Estou usando um tipo de elástico que é próprio para lingerie, mas é um elástico mais largo, é um elástico resistente. Aí, se você tiver um elástico que não é tão resistente, você pode usar um pouco menos de elástico. Se você tiver um caderno aí, você pode testar. Estou usando 30 centímetros. Vou marcar o meio da minha peça e vou fixar o elástico com alfinetes. Em seguida, eu vou para a máquina, passar uma costura bem na beiradinha. Essa costura eu vou dar vários retrocessos para que ele fique bem preso e não escape da minha nécessaire. E eu tô colocando o lado do avesso do elástico. Se o seu elástico tiver o lado certo vai ficar para cima. E você tá vendo aqui o lado principal da nécessaire. Então, o elástico vai em cima da parte principal da nécessaire com o lado direito do elástico virado para cima. Já prendi o meu elástico, agora a gente vai colocar o cursor. A gente vai juntar os dois lados do zíper e vai colocar o nosso cursor. Eu não vou mostrar nesse vídeo, mas tem vários vídeos no canal onde eu mostro colocando o cursor. Eu gosto de cortar 4 dentinhos de um dos lados, até por isso eu deixo o zíper maior do que a peça. E aí eu puxo o cursor até ele entrar, passo ele até o final e passo novamente para que fique fechado. Eu quero as duas pontas do meu zíper fechado na hora de costurar. Vou virar novamente para o lado do avesso. E agora a gente vai dar o acabamento na peça. Eu vou alinhar o centro da minha peça na parte de trás, que é aquele lugar onde eu coloquei o elástico. Eu vou alinhar exatamente com o meio do zíper e vou alfinetar. Vou fazer isso dos dois lados e eu vou passar uma costurinha de segurança para depois dar o acabamento com o viés no próprio tecido. Uma costura reta, bem na beiradinha, na parte de cima e na parte de baixo da minha nécessaire. Fechei as duas laterais. E agora a gente vai refilar, vai cortar a sobra do zíper. Se tiver um pouquinho de sobra de tecido ou de manta, o nosso tecido ele trabalha bastante, então pode sobrar um pouquinho de tecido. A gente deixa ele retinho agora, cortando toda a sobra na nossa margem de costura. E para dar um acabamento nessa peça, você pode até usar um viés pronto, por exemplo. Para que o acabamento fique bem disfarçado, eu vou usar um pedacinho de tecido na mesma cor do forro. Esse tecido, ele vai medir 3 centímetros de altura. Eu vou fazer pela largura da minha peça mais 3 centímetros. Vai dar aproximadamente 20 por 3. E aí, eu vou prender na peça da forma que você tá vendo aqui. Logo em cima do zíper, eu vou colocar lado direito desse meu tecidinho de acabamento voltado para baixo. As duas laterais, é importante você dobrar ele ao meio e o meio coincidir exatamente com o zíper, para que sobre uma pontinha para cada lado para a gente fazer o acabamento. Dobrei cada pontinha para trás, como você tá vendo aqui. E alfinetei ou coloquei uma prisilinha para segurar. Volta a máquina, eu vou passar uma costura, retrocesso no início e no final dessa costura. Observa bem se as pontinhas que você dobrou para trás continuam dobradas, se na hora de costurar o próprio calcador não acaba levantando uma delas. Vou passar essa costurinha. Terminando a costura, a gente vai levar o tecido para o outro lado para dar o acabamento.
depois da primeira costura, a gente levanta dessa forma o nosso debrum, nosso tecidinho de acabamento, mantém as dobrinhas que a gente fez nas laterais e a gente vai dobrar mais ou menos 1 centímetro para dentro, como você tá vendo aqui, e depois a gente dobra mais uma vez, para só então alfinetar e passar a costura. Faço a minha costura também com retrocesso no início e no final. Repito a operação do outro lado, na outra ponta, para dar um acabamento no fechamento, para arrematar o fechamento da nossa nécessaire ou estojo. Essa é uma peça muito fácil de fazer. Se você está começando agora no mundo da costura, é uma oportunidade de você treinar, colocar zíper, treinar a costura reta. Por favor, também não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e aproveite os mais de 450 vídeos que a gente tem aqui no canal. Agora a gente vai desvirar a peça, para isso é só abrir o zíper. Ajeite bem os cantinhos, você pode usar uma caneta para empurrar o cantinho, se for usar uma tesoura, cuidado com a ponta para não acabar furando a sua peça. E já está pronta a nossa peça. O elástico serve, como eu falei no início, para prender num caderno, para prender num notebook. Cabe bastante coisa, é uma excelente opção de estojo escolar, principalmente para adolescente, porque já usa aquele caderno de capa dura, tamanho universitário. Vai ficar bem legal o seu, bem descolado o seu estojo. Para dar um charme, no cursor do zíper eu coloquei um cordão de cetim, queimei as pontinhas e coloquei algumas miçangas.